Bom, se você entrar hoje na internet e fazer uma pesquisa, os principais grupos que tem nas redes sociais sobre ufologia, você vai ver que praticamente 70% dos grupos, eles falam só sobre esse tema, que seria os Anunnaki, que é uma raça de alienígenas, hipoteticamente falando, né? Que vieram de um planeta chamado Nibiru, né? Aí a pronúncia varia, e que hoje alguns classificam como planeta X, planeta 9 e tal. Mas, então assim, e essa crença nos Anunnaki foi criada, na realidade, em 76 pelo escritor que nasceu no Azerbaijão, o Zacarias Sitchin. E ele fez uma série de livros, como aquela coleção do Cavalo de Troia, do Benítez, né? Sei. J. Benítez. Benítez, né? Que acho que ele é espanhol, né? Se não me engano. Benítez Mais ou menos dentro daquela pegada ali. Ele fez uma série chamada Crônicas da Terra, em que ele lançou um livro chamado As Crônicas da Terra do 12º Planeta, no qual o 12º planeta seria o Nibiru. O que acontece? Como é que é o cerne da história? Quando o Sitchin lançou esse livro, em 76, obviamente não existia internet, as pessoas não tinham acesso à informação como nós temos hoje. E o livro dele virou um best-seller. Publicou no mundo inteiro e virou uma febre. Ao estilo do Eram os Deuses Astronautas, que teria sido publicado bem antes, né? E o que acontece? Nessa Crônicas da Terra, do Zacarias Sitchin, ele alega que há 450 mil anos atrás, o planeta Nibiru ele passou próximo da Terra, né? E esses seres lá no planeta Nibiru, eles estavam passando por um grave problema na atmosfera do planeta deles. Como se fosse aqui a gente sofrendo com a camada de ozônio. Uma coisa similar. Nós vamos passar por isso daqui a pouco. Nós vamos passar por isso daqui a pouco. E a única forma mas... E a única forma de reverter esse grave problema lá na atmosfera de Nibiru era ouro em pó, que devido a uma máquina que eles tinham lá, ia conseguir consertar a atmosfera do planeta. Aí mistura um pouco de misticismo com ciência, porque ele fala que o ouro é um elemento purificador, que ia limpar a atmosfera. Bom, e aí os Anunnaki começaram a fazer expedições no espaço para buscar o ouro. E numa dessas expedições eles encontraram o planeta Terra. E falaram, olha, lá naquele planeta tem uma quantidade grande de ouro. Mas nós vamos ter que competir com os portugueses e os espanhóis e os ingleses. Mas isso foi há 450 mil anos atrás, né? Para você ver. Aí eles fizeram lá uma expedição e mandaram aqui para a Terra os primeiros, né, as primeiras naves. Eles chegaram até aqui a Terra, isso há 450 mil anos, né? Vamos frisar bem aí, porque isso é importante mais para frente aqui. Eles chegaram aqui na Terra e foram direto para... Chegaram na África, onde hoje ali seria o Iraque, naquela região ali, que realmente é uma região que tem muitas jazidas de ouro. Mas é lógico que o Zacarias Sitchin, quando fez o Crônicas da Terra, obviamente ele deve ter feito um estudo, né? É o que todo grande autor de ficção faz, né? Como vários aí, eles estudam antes de criar uma ficção. Então os Anunnaki chegaram aqui na Terra e começaram a minerar o ouro. E o interessante é que na literatura do Zacarias Sitchin, ele diz que os Anunnakis trabalhavam com picaretas, ali minerando, né, escavando, e depois de muito tempo, aqueles trabalhadores eles se rebelaram. Eles não estavam aguentando mais aquele trabalho braçal e resolveram rebelar ali contra os superiores. E aí teve lá uma reunião com os Anunnakis, né, os graduados, e eles resolveram isso, já tinha passado 120 mil anos, hein? Calcula. Eles chegaram aqui há 450 mil anos atrás, eles ficaram 120 mil anos minerando ouro, mais ou menos, segundo a literatura do Sitchin, né? Aí eu acho engraçado como é que uma civilização altamente avançada, que tem tecnologia para fazer, cruzar o espaço, chegar até aqui a Terra, eles iriam usar picaretas para poder minerar o ouro. Bom,
Mas aí qual que foi a ideia deles? Falou assim, ó, então vamos pegar aqui os primitivos que tem aqui no planeta e vamos usar essa força, né, essa força braçal a nosso favor. E segundo os especialistas no tema Anunnaki, eu acho engraçado, né, que aqui no Brasil tem vários especialistas que fazem palestras sobre esse tema, né? E quando a gente foi fazer o especial Os Deuses Astronautas da OVNI Pesquisa, eu convidei os dois principais expoentes da teoria do Zecharia Sitchin, né, dos Anunnaki, a participar desse especial. E mandei para eles algumas perguntas. E nenhum dos dois quiseram participar. Por quê? Porque as perguntas eram científicas e eles não iam conseguir responder dentro daquilo que realmente a gente queria. Então eles refugaram. Paulo, a primeira pergunta. O autor desse livro o Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin. Sitchin de cidadão? Sitchin. Não sei, ele é de Azerbaijão, né? Nasceu na Rússia, né? Então não sei. Sitchin, Sitchin deve ser. E ele escreveu esse livro como se isso fosse uma verdade, ou ele escreveu esse livro e várias pessoas tomaram isso como verdade. Tem uma diferença aí. O que acontece? Ele alega que ele traduziu escritas cuneiformes, porque ele alegava que ele tinha conhecimento, né, ali de traduzir esse sumério antigo, né? E dessa tradução que ele fez da mitologia dos sumérios, ele descobriu essa história dos Anunnaki. Então, só que hoje existem especialistas que dizem que nada do que ele mostra nos livros é real. Por exemplo, a palavra Anunnaki, no livro, e muitos dos defensores dizem que significa aqueles que vieram do céu. Porém, a tradução correta da palavra Anunnaki seria semente principiesca ou descendência da realeza. Tanto é que a palavra Anunnaki, em todos os documentos, né, cuneiformes, ela praticamente não aparece em lugar nenhum. Então, assim, o que o Sitchin fez? Ele criou um mundo da cabeça dele. Só que na época, em 76, as pessoas não tinham esse conhecimento. E hoje nós temos, inclusive, sites que fazem a tradução dessas escrituras cuneiformes, e tem um especialista que ele fez um livro desbancando praticamente tudo aquilo que Sitchin fez. Ele, basicamente, ele pegou muita coisa da mitologia dos sumérios e fez uma tradução ali meio fantasiosa. Porque se você for parar e pensar, Fernanda, todos os povos da antiguidade, todos, os maios, os astecas, os incas, todos eles têm deuses que vieram do espaço. Sim. Todos eles. Na história de todos eles tem isso. Até os índios brasileiros, né? Eles adoram ali o sol, a lua, ou seja, aquela coisa que vem do alto. Então, aí ele dizer que os sumérios, eles cultuavam deuses do espaço, isso aí é senso comum, né? Então, hoje já está mais do que provado. Inclusive, eu coloquei hoje, lá no site da OVNI Pesquisa, o vídeo desse especialista que faz um trabalho em cima do 12º planeta do Sitchin. Ele desmascara tudo o que ele fala. Está lá no site da revista. Quem quiser entrar lá agora, depois do programa, né, obviamente. Depois. Depois do programa, pode ver esse vídeo. E ali ele detalha parte por parte do livro e desbanca toda a teoria, ou seja, toda a mitologia criada pelo Sitchin, né? Mas, Fernando, essa coisa dos Anunnaki, né, pode ser que para você seja a primeira vez que vocês escutam. É a primeira vez. Mas é um dos temas, tanto é que o programa Alienígenas do passado, do History, a maior audiência que eles já tiveram até hoje foi com esse tema. É mesmo? E na internet, você não tem noção da quantidade de livros, documentários, vídeos, astrônomos que esses podcasts aí, Sacane da vida, Pirula, vivem falando sobre Anunnaki. Por quê? Porque é um tema que está sempre ali em voga, né? Toda vez que a NASA descobre algum exoplaneta, qualquer coisinha, aí volta a turma dos Anunnaki e fala, é Nibiru voltando, né?
Porque, segundo eles, a órbita de Nibiru tem um ciclo de 3.600 anos. A cada 3.600 anos, ele passa próximo da Terra. Entendi. Ou seja, uma coisa totalmente fora de contexto, né? Mas só para ter uma linha de tempo aqui dos Anunnaki, né? O que acontece? Então, eles fizeram eles pegaram ali um Homo erectus, segundo eles, né? Um homem primitivo, misturaram os genes dos Anunnakis e fizeram ali um híbrido, E, segundo eles, aí nasceram gigantes, seres deformados e tal. Tentaram novamente, só que aí com os Neandertais. Aí conseguiram, dos Neandertais misturando com os Anunnaki, surgiu a espécie humana, ou seja, uma salada danada, né? E eu tô achando essa história muito viajada. Sim, mas só que, Fernando, quando você posta qualquer coisa na internet, explicando, né? Nesse especial da Alvo de Pesquisa, esse aqui, ó. Foi só levantar que... Anunnaki. Nós tivemos a colaboração de vários especialistas em genética. E eles falando que na evolução humana não existe saltos, não existe nada que comprove o que Sitchin alega. Entendi. E houve essa coisa de pegar uma espécie e de uma hora para outra transformá-la em outra. Né? Não. O registro fóssil ele é muito completo. Entendi. Né? E alguns dessas pessoas que acreditam em Anunnaki vem sempre com aquele papo, cadê o elo perdido? Que não tem fósseis de transição. Sim, temos. Só que o que acontece? Eu sempre falo, quando as pessoas começam a estudar astronomia, arqueologia, paleoantropologia, biologia básica, ela vê que tudo aquilo que é exposto nos livros do Sitchin é balela. Por exemplo, só para encerrar o ciclo aqui dos Anunnakis, né? Depois de um tempo, olha que interessante, para você ver de onde que o Sitchin bebeu a fonte para escrever a série dele. Depois que os Anunnakis criaram os humanos, eles começaram a se multiplicar. E passaram a ser um problema para os Anunnakis. Entendi. Aí, como o Nibiru estava se aproximando, ia criar um cataclismo de ordem mundial na Terra. Ia ocorrer um dilúvio universal. E um dos Anunnakis lá, um dos comandantes... Ele vai me falar que é Noé. Justamente. Chamou um dos humanos que Meu ele Deus. gostava e falou, olha, você vai construir uma embarcação para preservar as espécies. Entendi. Só que nos livros do Cesare Sitchin, ele dá outro nome para esse episódio. Seria uma outra pessoa. Esse homem constrói essa arca, né, e salva as espécies. Só que no livro não dá a entender que seriam as espécies vivas. Seriam como se fossem amostras biológicas de todos os seres vivos da Terra. Bem, aí o Nibiru vem, acontece o dilúvio universal, isso mais ou menos há 6.000 anos. Os Anunnakis vão embora porque já conseguiram restabelecer já conseguiram o ouro para a atmosfera e deixaram os humanos aqui. Aí veio que surgiu os sumérios, há 6.000 anos atrás, e depois os egípcios. Né? E só que acontece, Fernanda, se você vai parar e pensar, se eles criaram os humanos ali para minerar o ouro e já criaram a raça humana com inteligência, segundo eles, esses seres que vieram do cruzamento com os Anunnakis já sabiam falar com eles e sabiam operar as máquinas. Então, como é que isso há 200.000 anos atrás? Não, eu parei lá atrás, eles usando picareta para minerar ouro. E justamente. Na unha. Eu parei lá atrás. Lá atrás eu já achei esquisito, entendeu? Mas parei lá atrás. Esse tema dos Anunnaki... Caretinhas cósmicas. Você vai ver que esse programa aqui vai dar o que falar. Mas o que acontece? Isso há 200.000 anos atrás. Então, se a gente for parar e pensar e falar assim, poxa, peraí, porque isso é muito interessante. Poxa, a raça humana foi criada por alienígenas que vieram aqui há 450.000 anos atrás. Aí, segundo o Sitchin, explica por que nós evoluímos tão rápido. Não, a gente não evoluiu tão rápido. Tanto é que o registro arqueológico, ele é muito completo, ele mostra as fases de transição ali, as pinturas rupestres, as pontas de flecha,
Quer dizer, tudo aquilo ali mostrando que houve uma evolução gradual, até o surgimento da roda, aí é a era das pedras, depois dos metais e tudo. Então, se a gente foi há 200 mil anos atrás, a gente já foi um híbrido inteligente, então significa que nós não teríamos que ter uma pré-história. Então, como é que explica se, por exemplo, surgiu o ser humano ali, lá no Iraque, na região onde hoje é o Iraque, na época era a Suméria. Então, você tem que imaginar o seguinte, então só existia Homo sapiens ali, porque eles foram criados ali. Então, essa migração dali para outras partes do mundo, como é que eles migrando dali, eles iam esquecer daquilo que eles aprenderam? Por exemplo, hoje nós sabemos operar máquinas para minerar ouro, e nós vamos migrar. Então, quando chegou aqui em Lagoa Santa, a turma da Luzia, eles começaram a fazer potes de barro, pontas de lança, pinturas rupestres, ou seja, esqueceram tudo aquilo que eles aprenderam. Então não bate. Não, nada bate. A linha do tempo, nada bate. Nada bate. Nada bate. E o Aloysio Carvalho, que faz parte do grupo, né? Ele que me ajudou aqui a escrever esse especial dos astronautas, ele lembrou uma coisa muito interessante. Falou, olha, hoje nós temos já empresas que fazem robôs para mineração. Por exemplo, você pega a Vale, ela tem aqueles Halpak, aqueles caminhões gigantescos, que são comandados dentro de uma sala. Não tem motorista ali mais. Aqueles tratores, todos eles comandados à distância. Por quê? No caso de um rompimento ali, de uma mina, alguma coisa, perde o equipamento, mas não perde vidas humanas. E uma startup lá de Pequim, ela criou um robô para fazer mineração no espaço. Ou seja, se a gente, com nossa... Vamos colocar aí 500 anos de evolução, nós já temos essa tecnologia para minerar ouro ou outros minerais no espaço, sem depender da presença humana, por que seres muito mais evoluídos, que seriam os Anunnaki, precisariam vir até aqui, usar mão de obra escrava, picaretas para minerar ouro? E outra coisa que a Luísa lembrou muito bem, existem asteroides no espaço que são praticamente de ouro puro. Tanto é que a NASA, né, tem empresas particulares que estão tentando obter licença para poder tentar minerar nesses asteroides. O Aloysio até citou um asteroide que acho que é o Psique, que é aqui pertinho, o asteroide está próximo da Terra. Teve essa história já, rolou aqui uma de matéria, né, do povo falando que alguém... Sim. De quem que era, né? De quem que era esse ouro que ia... Tá no espaço, né? Que valia não sei quantos... Justamente. Bilhões, trilhões, e tem uma história assim então, mesmo. Olha para você ver, se existe essa possibilidade, por que os Anunnaki, em vez de vir à Terra, tentar escravizar o povo, picareta, todo esse processo que parece mais de um livro de ficção científica, de uma coisa bem mitológica, do que o processo natural de evolução. Então, assim, eu acho interessante porque eu gosto muito de fazer analogias, né? E outra coisa que o pessoal que acredita nos Anunnaki, eles falam que os Anunnaki seriam os Néfilins, que são os gigantes citados na Bíblia. Entendi. Só que até a palavra Néfilins, que o pessoal fala que são anjos caídos, ela foi traduzida errada. Néfilins não significa anjos caídos, né? A tradução de Néfilins seria desertores. Entendi. Aquela pessoa que teve ali uma perda, a Néfilins seria isso. Até isso eles conseguem, né, deturpar. Então, quer ver, eu vou finalizar aqui, que tem uma coisa interessante, que o Cícero criou uma fantasia que não se sustenta dentro da nossa análise humana. Não se sustenta, né? E O Senhor dos Anéis, né, escrito pelo Tolkien, é muito mais fantástico que os Anunnaki, se a gente for parar e pensar, né, dentro dessa não, o próprio Operação Cavalo de Troia, sim, os livros do Benítez, né, que é um cientista que vai acompanhar, né, os últimos dias de Jesus Cristo, né, os últimos, né, convivendo ali com Jesus, mas de uma forma escondida, né? É muito mais bem escrito, né? É mais embasamento, né? Assim, mas não é nem embasamento porque isso não existiu. Mas assim, é uma história muito mais elaborada, bem contada, né? E se eu te contar que tem muita gente que acredita que
que o que está me fala, o cavalo de Troia é verdade. Tem gente que acredita que aquilo ali foi uma forma que eles inventaram de mostrar que aquilo foi uma realidade, que foi um projeto Mas do aí governo tem gente americano. que acredita em terra plana e ET Bilu. Então aí a gente também também não dá, né? Aí a galera acredita também. Não, sabe que o legal disso aí é que as primeiras cidades, né, que os sumérios criaram são cidades que você vê que foram criadas para abrigar seres humanos normais. Sim, gente, a Anunnakis história... seriam de 3, 4 metros de altura. Não. Então imagina, Não. uma porta para um ser de 3, 4 metros de altura, Não. uma estrutura, não tem nada a ver. Tem nada a ver.